Olá, meus irmãos e irmãs, sejam bem-vindos ao canal Vinícius Siqueira. E se você ainda não é inscrito aqui no canal, se inscreva aqui no canal e não esqueça de ativar o sininho das notificações. Todos os dias são postados vídeos abençoados aqui no canal para te abençoar. Vamos a mais uma palavra do Senhor. Billy Graham, a plenitude do Espírito. Em nossa casa, temos um reservatório que recebe água de duas fontes das montanhas. As pessoas que moravam ali antes de nós diziam que a quantidade de água dessas duas fontes nunca varia. Sempre é a mesma em tempos de seca ou de chuva. Nós usamos a água que precisamos, mas devido à água corrente das fontes, o reservatório está sempre transbordando. Literalmente, isto é que quer dizer ser cheio do Espírito. Todos os cristãos devem ser cheios do Espírito. Qualquer coisa menos que isto é só parte do plano de Deus para a nossa vida. O que a Bíblia quer dizer quando fala da plenitude do Espírito Santo? Vamos definir o termo. Ser cheio do Espírito é ser controlado ou dominado pela presença e pelo poder do Espírito. Em Efésios 5,18, Paulo diz: "E não vos embriagueis com vinho, no qual há dissolução, mas enchei-vos do Espírito." Ele está contrastando duas coisas. Alguém que consome muita bebida alcoólica é controlado ou minado pelo álcool. A presença e o poder do álcool sobrepujaram suas capacidades e atitudes normais. É interessante que nós dizemos às vezes que alguém está sob a influência do álcool. Isto, de certa forma, traduz o que é ser cheio do Espírito. Estamos sob a influência do Espírito, em vez de fazermos as coisas baseadas somente em nossa força ou habilidade. Ele nos dá poder. Em vez de fazermos somente o que nós queremos fazer, somos agora guiados por ele. Mas, infelizmente, milhões de filhos de Deus não se alegram da riqueza espiritual ilimitada que está à sua disposição, porque não estão cheios do Espírito Santo. Lembro-me de uma grande professora de Bíblia, de nome Ruth Paxson, a qual ouvi ensinar muitas vezes sobre esse assunto. Ela foi hóspede em nossa casa, e eu ainda tenho algumas anotações que fiz durante suas palestras. Ela nos mostrou com clareza que a vida de muitos cristãos reflete os hábitos e os padrões deste mundo. Sem dúvida, eles foram batizados com o Espírito Santo no corpo de Cristo e vão para o céu. Mas estão perdendo tantas coisas que Deus quer que eles tenham nesta vida. Consciente ou inconscientemente, eles estão mais interessados em imitar o sistema deste mundo dominado por Satanás que imitar a Cristo. Na verdade, não querem sofrer a desonra com Cristo fora do acampamento. Hebreus 13:13. Os dons que receberam não são usados. Suas vidas não apresentam o fruto do Espírito. Também não têm vontade de evangelizar os espiritualmente necessitados do seu círculo de conhecidos. O zelo deles em viver em obediência aos mandamentos de Cristo é fraco e a vida devocional é irregular, quando não cessou de todo. Preferem ainda ler mais os jornais
do que a palavra de Deus. Quando oram, é para eles uma obrigação ou a tarefa enfadonha e não uma alegria. O pecado perdeu para eles um pouco da sua pecaminosidade. Como Ló, em Sodoma, não tem mais tanta sensibilidade para o pecado e sua consciência perdeu a eficácia. Sabem que pecaram, mas não se apressam em confessar. Atualmente, os cristãos têm mais equipamento e tecnologia para evangelizar o mundo que jamais antes. Tem pessoal mais qualificado, mas a grande tragédia é esta: falta aos cristãos frequentemente a plenitude do Espírito, ou seja, a verdadeira dependência do poder de Deus para seu ministério. No primeiro século, temos abundância de ilustrações do tipo de poder que eles precisavam, e não têm. Em uma cidade, as pessoas disseram dos cristãos: estes que têm transtornado o mundo chegaram até aqui. Atos 17:6. De tempos em tempos, nos séculos seguintes, o mesmo poder do Espírito Santo foi derramado sobre o mundo. Exemplos isolados temos ainda hoje. Mas como seria se todo o poder do Espírito fosse liberado em todos os crentes verdadeiros? O mundo seria de novo transformado, virado de pernas para o ar. A base bíblica para a plenitude do Espírito. Acho que é apropriado dizer que todo cristão não cheio do Espírito é incompleto. A ordem de Paulo aos cristãos de Éfeso, enchei-vos do Espírito, é válida para todos os cristãos, em qualquer época, em qualquer lugar. Não há exceções. A conclusão lógica é que se nós recebemos a ordem de ser cheios do Espírito, estaremos pecando se não o formos. E o fato de que nós não estamos cheios é um dos maiores pecados contra o Espírito Santo. É interessante observar na língua grega original que Paulo está usando. A ordem enchei-vos do Espírito, na verdade, transmite a ideia de ser continuamente enchido. Uma vez não é suficiente, como se nós fôssemos um balde. Devemos nos encher constantemente. Poderíamos traduzir: encham-se e continuem se enchendo do Espírito de Deus, ou estejam sendo cheios. Literalmente, Efésios 5,18 quer dizer: continuem se enchendo do Espírito. Doutor Merrill C. Tenney comparou isto com uma antiga cozinha de fazenda. Em um canto havia um tanque. Acima dele, um cano trazia continuamente água de uma fonte, mantendo o tanque sempre completamente cheio de água potável. O que sobrava saía por outro cano. Assim como esse tanque, o cristão não deve esperar até ficar vazio do Espírito para se encher de novo. Deve estar aceitando constantemente a orientação e a energia do Espírito e estar sempre transbordando. Rios transbordantes e vida abundante são bênçãos à disposição de todos os cristãos. Se em nossas vidas não correm rios de água viva, não é porque Deus o esteja negando, mas nós não os queremos ou recusamos a cumprir as condições para tê-los. Em João 4, falando com a mulher samaritana no poço de Jacó, Jesus também estava ensinando este ser continuamente cheio do Espírito. Quem beber desta água
tornará a ter sede. Aquele, porém, que beber da água que eu lhe der, nunca mais terá sede, para sempre. Pelo contrário, a água que eu lhe der será nele uma fonte a jorrar para a vida eterna. João 4, 13 e 14. Jesus falou do Espírito Santo nos mesmos termos em João 7,38. Quem crer em mim, como diz a Escritura, do seu interior fluirão rios de água viva. A fonte que transborda e o rio que não seca são figuras das inesgotáveis bênçãos do Espírito Santo disponível a todos os cristãos. Se não temos esta água viva que Jesus fala, este ser constantemente cheio do Espírito Santo, não é porque Deus não queira concedê-la, mas nós não a queremos, ou não queremos nos enquadrar nas condições que Deus estabeleceu para recebê-la. Certa vez, lendo João 7,38, de repente fiquei dominado de temor ao compreender a grandeza das palavras de Jesus. Ele não estava falando de gotas de bênçãos, poucas e a intervalos, como uma chuva passageira num dia de primavera. Estava falando de rios de água viva. Pense no Amazonas, no Mississippi, no Danúbio, no Yangtze. Não importa quanta água teremos deles, eles não secarão, mas continuarão sempre cheios. As fontes que lhes dão origem continuam enviando água generosamente. Esses rios ilustram a vida de um cristão cheio do Espírito. Nunca há falta de suprimento, porque o Espírito Santo é fonte inesgotável. O bispo Moule disse certa vez: nunca esquecerei do que eu ganhei em termos de fé consciente e paz em minha alma, logo depois que vi pela primeira vez, de maneira decisiva e apropriada, o Senhor crucificado como o sacrifício para a paz do pecador. Por que ele ganhou isto? Ele diz que foi por causa de uma compreensão mais inteligente e consciente da personalidade viva e mais bondosa do Espírito. Por sua misericórdia, a alma tinha tido a visão. Foi um novo contato com a atuação interna e eterna da redenção, em bondade e poder. Foi uma descoberta nova do que Deus tem para nós. Uma das orações do grande reavivamento do país de Gales foi esta: enche-me, Espírito, mas que cheio quero estar. Eu, o menor dos teus vasos, posso muito transbordar. Nós temos de nos colocar à disposição do Espírito Santo para que nos tornemos recipientes de bênção para o mundo quando o Espírito nos encher. Não importa se grandes e bonitos em aparência de destaque, ou pequenos e sem chamar a atenção. Na minha opinião, a igreja de Corinto foi uma das mais tristes e trágicas do Novo Testamento. Seus membros tinham sido batizados com o Espírito, tinham recebido muitos dons do Espírito, poderiam ter sido muito elogiados. Mas Paulo diz que eles eram carnais e não espirituais. Irmãos, eu não vos pude falar como a espirituais, e sim como a carnais, como a crianças em Cristo. Não é assim que sois carnais? 1 Coríntios 3, 1 e 3. Isso quer dizer que você e eu podemos ter um ou mais dons do Espírito, e mesmo assim
não ser espirituais, não ter a plenitude do Espírito. É um engano dizer que ter o dom de evangelismo, ou o dom de pastor, ou de professor, ou o dom de línguas, ou o dom de curar, ou qualquer outro dom, é a prova de que temos a plenitude do Espírito. Além disso, qualquer dom que tenhamos não será usado por Deus em todo o seu potencial, se não for colocado sob o controle do Espírito e equipado com o seu poder. Não há nada mais trágico que um dom de Deus mal usado para propósitos egoístas ou não espirituais. Portanto, é de suma importância ser cheio do Espírito. Mas não devemos nos confundir com a terminologia. Alguns cristãos usam termos como o segundo batismo, a segunda bênção ou a segunda graça. Não encontramos nenhum desses termos na Bíblia, mas entendo que para muitas pessoas são apenas equivalentes à plenitude do Espírito. O nome que damos ao fato é menos importante que sermos mesmo cheios do Espírito. Não gosto de usar esses termos porque podem fazer confusão na mente de algumas pessoas. Pessoalmente, estou convicto de que a Bíblia ensina que somos batizados uma vez com o Espírito quando cremos em Cristo pela primeira vez. A Bíblia ensina que podemos ser enchidos muitas vezes. Na verdade, devemos estar cheios do Espírito. Batismo uma vez, cheio muitas. Eu não acho nada nas Escrituras que indique que deve haver um batismo do Espírito em nossas vidas depois da conversão. Ele já está em nós e devemos nos entregar a Ele continuamente. Mas eu não condeno os que têm pontos de vista diferentes. Muitos dos que têm outro ponto de vista são meus amigos. Diferenças sobre este assunto não devem ser motivo para dividir os cristãos. Talvez tenhamos de reverter a figura que estamos usando. Quando estamos cheios do Espírito, a questão não é termos mais dele, apesar de sua atuação em nós ser quantitativa. A questão não é o quanto do Espírito nós temos, mas quanto o Espírito tem de nós. Ele está em nós em toda a sua plenitude. Esteja isto visível em nossas vidas ou não. Quando nós recebemos a Cristo como Salvador e Senhor, você e eu estamos recebendo o todo, não em parte. À medida que vamos entendendo mais do seu senhorio, vamos nos entregando e submetendo mais a Ele. Da mesma maneira, procurando ser cheios do Espírito, receberemos sua plenitude e nos alegraremos mais e mais com ela. No momento em que recebemos a Cristo como Salvador, nossa capacidade espiritual é muito pequena. Nós nos entregamos a Ele como Senhor e Salvador da melhor maneira que recebemos. Podemos até dizer que somos enchidos com o Espírito naquele momento, no sentido que estamos sob sua influência e sob seu controle. Mas ainda há muitas áreas de nossa vida que precisam ser colocadas sob seu controle. Naquele momento, talvez, nem saibamos isso ainda. À medida que crescemos na graça e no conhecimento de Cristo, aumenta nossa capacidade espiritual. Logo descobrimos que nossa vida cristã não é perfeita ainda, tropeçamos
e pecamos frequentemente, o que às vezes nem notamos. Também existem muitos pecados por omissão, coisas que deveríamos estar fazendo e atitudes que deveríamos estar tendo, às quais ainda não nos acostumamos. Parte da função do Espírito Santo é nos convencer desses pecados e nos levar a um verdadeiro arrependimento. Nestas horas, precisamos ser enchidos de maneira nova pelo Espírito Santo, para que ele nos controle e domine. Podem ainda surgir novas tarefas e desafios da parte de Deus, e estes sempre nos devem levar a procurar de maneira nova o poder e a presença, a plenitude do Espírito Santo. Um cristão jovem também costuma pensar que ele deve combater o pecado em sua vida com sua própria força e sabedoria, ou cumprir alguma tarefa que Deus lhe tenha dado. Uma pessoa assim compreendeu que sua salvação está baseada totalmente no que Deus fez em Cristo, mas não sabe que depende da mesma maneira de Deus, Espírito Santo, para seu crescimento como cristão. Ele luta com bravura contra as tentações, procura falar de Cristo com entusiasmo, mas vê pouco ou nenhum progresso. Por quê? Porque está fazendo tudo com a energia da carne, não com o poder do Espírito. Uma pessoa assim precisa entender porque Deus enviou o Espírito Santo e submeter-se a seu controle. Precisa ser cheio do Espírito. Às vezes, em situações como essa, o Espírito pode encher uma pessoa de maneira especial e inesquecível. Outros cristãos que são mais maduros ainda podem ter uma experiência espiritual maravilhosa, sentindo como o Espírito os enche de uma maneira nova e indescritível. Algumas pessoas chamam isto de batismo do Espírito, mas creio que é mais bíblico falar de uma nova plenitude do Espírito Santo. Podemos ter essa experiência em um momento crítico da nossa vida, quando estamos enfrentando uma decisão crucial ou algum problema ou desafio especialmente difícil. Uma experiência também pode vir de forma bem discreta. Pode haver ocasiões em que sentimos muito claramente que o Espírito nos está enchendo e outras em que nem nos apercebemos isso. Experimentei ambos em minha vida. Tive momentos de profunda consciência da presença do Espírito Santo. Tive outros em que me sentia fraco e incapaz, mas olhando para trás, vejo como o Espírito Santo estava controlando minha vida. Também experimentei momentos em que sentia o Espírito me enchendo, acrescentando forças para eu poder cumprir alguma tarefa especial. Em 1954, viajamos para a Inglaterra, para uma cruzada que deveria durar 3 meses. Enquanto estava no navio, eu tive um sentimento bem nítido de opressão. Parecia que Satanás tinha reunido contra mim um exército inteiro de sua artilharia. Além de me sentir oprimido, uma profunda depressão tomou conta de mim e um sentimento de incapacidade para a tarefa que tinha à frente. Orei quase dia e noite. Tive um novo entendimento do que se referia a Paulo quando disse: orai sem cessar. E então, um dia, reunido com minha esposa e alguns amigos para orar, veio a vitória. Enquanto eu chorava diante do Senhor, enchia-me uma certeza profunda de que a Deus pertencia todo o poder
e que ele era fiel. Tinha sido batizado com o Espírito no corpo de Cristo quando fui salvo, mas eu creio que Deus me deu uma confirmação especial naquela viagem à Inglaterra. Daquele momento em diante, eu tinha confiança de que Deus, Espírito Santo, estava controlando a cruzada de 1954 em Londres. O que se confirmou. Eu já tinha tido antes experiências como esta, e as tive ainda muitas vezes depois. Às vezes, não há derramamento de lágrimas. Outras vezes, a certeza de que eu estava sendo enchido do Espírito para a tarefa que iria enfrentar vinha durante a noite, enquanto estava deitado, acordado em minha cama. Mas houve muito mais ocasiões em que eu tinha de dizer como o apóstolo Paulo: foi em fraqueza, temor e grande temor que eu estive entre vós. 1 Coríntios 2:3. Frequentemente, diversos integrantes da minha equipe vinham me dizer que quando eu tinha sentido menos liberdade para pregar ou maior sentimento de fracasso, o poder de Deus tinha se manifestado mais. Em outras palavras, o que Paulo escreveu adiante em sua carta à igreja em Corinto ainda é verdade. A minha palavra e a minha pregação não consistiram em linguagem persuasiva de sabedoria, mas em demonstração do Espírito e de poder, para que a vossa fé não se apoiasse em sabedoria humana, e sim no poder de Deus. 1 Coríntios 2, 4 e 5. Observe que os que ouviram a palavra sentiram o poder, não necessariamente o que a pronunciou. Encher não implica necessariamente em sentir. Ser cheio e ficar cheio. Duas expressões empregadas no Novo Testamento às vezes intrigam os cristãos: ser cheio e ficar cheio. Algumas pessoas fazem distinção entre as duas. Eu concordo que possa haver uma distinção, se bem que mínima. Por exemplo, ser cheio do Espírito se refere, parece-me, ao estado do crente. Eu acho que João Batista e o apóstolo Paulo estavam sempre cheios do Espírito. Era um estado contínuo. Para eles, no entanto, ficar cheio do Espírito também podia se referir a uma capacidade ou confirmação particular e ocasional para um propósito e uma tarefa especial. Alguns dos santos do Novo Testamento que Deus usou para tarefas especiais ficaram cheios do Espírito. Talvez não fossem capazes de suportar esta sobrecarga de poder sempre, mas em momentos de grande necessidade, eles a recebiam por tempo determinado. Tenho certeza de que Deus nos dá a força do Espírito Santo na proporção das tarefas a nós confiadas. Temos um amigo que é pastor presbiteriano aposentado. Seu pai operava um bate-estacas. Ele contou que uma vez observou os enormes bate-estacas levando estacas para o leito do rio Mississippi, porque iam fazer uma ponte. Cada estaca era erguida no lugar determinado com uma enorme pancada do bate-estacas. Era fixada com firmeza no fundo do rio. À tarde, o menino Grier Davis estava brincando em sua cancha de areia, tentando imitar o que tinha visto de manhã. Mas com todo o esforço, ele não conseguia enfiar seus pedaços de madeira na areia como tinha visto os
bate-estacas fazerem com os pilares no rio. Então teve uma brilhante ideia. Correndo para seu pai, pediu-lhe permissão para emprestar um dos bate-estacas. Com uma risada, o pai lhe explicou que o bate-estacas era muito grande para o pequeno trabalho que ele queria fazer e que um martelo seria mais útil. Assim é com o poder do Espírito Santo. Quando Deus nos incumbe de algo, Ele também dá o poder para realizá-lo. Por isso, ser cheio do Espírito deveria ser a condição normal do cristão, porque estamos sempre sendo enchidos. Mas então, o que fazer das diversas ocasiões específicas em que pessoas ficaram cheias do Espírito, mencionadas no livro de Atos? Doutor Merrill Setteney nos explica com a seguinte ilustração. A maioria das casas estão ligadas à rede de água da cidade. Esta supre a casa com a suficiência para a vida normal, mas se ocorrer um incêndio, os bombeiros usarão um hidrante da rua para terem mais água para enfrentar o fogo. Ser cheio do Espírito é como esta casa que sempre tem água. Ficar cheio, como os apóstolos em Atos 4:31, é receber energia e poder extra para um serviço especial. Tendo eles orado, todos ficaram cheios do Espírito Santo e, com intrepidez, anunciavam a palavra de Deus. Atos 4:31. Para esta tarefa especial de persistir na evangelização, mesmo contra a violenta oposição da liderança religiosa, os discípulos precisavam ficar especialmente cheios do poder de Deus. Eles tinham estado cheios do Espírito o tempo todo. Agora, precisavam ficar especialmente cheios para estar à altura das exigências especiais que lhes eram feitas. Cheios com um propósito. É claro que Deus tem um propósito em querer que nós fiquemos cheios do Espírito. Vimos isto em Atos 4:31. Todos ficaram cheios do Espírito e com intrepidez anunciavam a palavra de Deus. Em outras palavras, os discípulos ficaram cheios com um propósito: anunciar a palavra de Deus. Qual a minha motivação para querer ficar cheio do Espírito? O meu desejo é meramente de interesse próprio, para autoglorificação e autossatisfação, ou é para glorificar a Cristo? São perguntas que cada cristão deve responder. Um cristão pode estar procurando sinceramente ficar cheio do Espírito, mas por ignorância ou de propósito ter a motivação errada. Alguns querem ter algum tipo de experiência emocional, desejam ficar cheios do Espírito simplesmente para terem uma experiência nova e mesmo espetacular. Alguns querem sentir algo diferente porque viram outros cristãos que tiveram uma experiência que acham que veio do Espírito Santo. Outros procuram a plenitude do Espírito, talvez por terem um desejo mal orientado de serem espirituais como os outros, ou até ser superior a eles. Há ainda quem quer ficar cheio do Espírito porque está enfrentando um problema específico e acha que pode sair da dificuldade, tendo uma experiência com o poder do Espírito. Enfim, as pessoas podem querer o poder do Espírito por diversas razões. É verdade que o Espírito pode realizar algumas dessas coisas em nossa vida. Ele pode nos proporcionar, ocasionalmente, um profundo sentimento emocional da sua presença, ou nos fazer
especialmente felizes, ou ajudar-nos a passar por uma dificuldade problemática, mas devemos tomar todo cuidado para não querer sua plenitude por motivos egoístas. Ele veio para glorificar a Cristo. O propósito da plenitude é que os que ficam cheios glorifiquem a Cristo. O Espírito Santo veio com este objetivo. Jesus disse: Ele me glorificará, porque há de receber o que é meu e vô-la há de anunciar. João 16,14. Ou seja, o Espírito Santo não chama a atenção sobre si mesmo, mas sobre Cristo. Jesus disse: o Auxiliador vai chegar, o Espírito da Verdade, que vem do Pai. Eu o mandarei a vocês da parte do Pai, e ele falará a respeito de mim. João 15:26. Este é um dos testes para saber se uma pessoa está cheia do Espírito. Cristo está se tornando mais evidente em minha vida? As pessoas estão vendo mais dele e menos de mim? Essa foi a razão que me fez hesitar em escrever um livro como este. Pessoas que falam do Espírito como se ele fosse um amuleto são suspeitas para mim. O Espírito Santo, isto, e o Espírito Santo, aquilo. O Espírito Santo não veio para glorificar a si mesmo, ele veio para glorificar a Cristo. Outro ponto: uma pessoa cheia do Espírito não pode estar consciente disto. Nenhuma personagem bíblica disse: eu estou cheio do Espírito. Outros disseram que eles estavam. Algumas das pessoas mais dedicadas a Deus que eu conheci não estavam conscientes de que estavam cheias do Espírito. Alguém disse que quanto mais perto do céu chegamos, mais conscientes do inferno nos tornamos. Falamos do poder usado com propósito, mas e os abusos? E as pessoas que querem o poder do Espírito com motivação errada? Um exemplo, no Novo Testamento, de uma pessoa que queria o poder do Espírito por razões egoístas se encontra em Atos 8. Simão, o mágico, creu, foi batizado e ficou impressionado com os sinais e milagres que os apóstolos faziam. Ficou interessado mais ainda quando viu como os convertidos recebiam o Espírito Santo. Oferecendo dinheiro a Pedro e a seus companheiros, ele disse: concedei-me também a mim este poder, para que aquele sobre quem eu impuser as mãos receba o Espírito Santo. Atos 8:19. Pedro o repreendeu imediatamente, versículo 21. Teu coração não é reto diante de Deus. O poder do Espírito Santo é concedido com um propósito, sempre para a glória de Deus, não para vantagem ou promoção pessoal. Poder para uma vida santa. No final das contas, precisamos ser cheios do Espírito Santo para glorificar a Cristo. Mas como é que nós glorificamos a Cristo? Nós glorificamos a Cristo vivendo para Deus, confiando, amando e obedecendo a Ele. Jesus disse: a luz de vocês deve brilhar para que os outros vejam as coisas boas que vocês fazem e louvem o Pai que está no céu. Mateus 5,16. Paulo disse: se vocês comem ou bebem ou fazem qualquer coisa, façam tudo para a glória de Deus. 1 Coríntios 10:31. Que conceito! Tudo que fazemos deve glorificar a Deus. É isso mesmo que nos leva ao centro do problema. Por que precisamos da plenitude do Espírito Santo? Porque somente com o poder do Espírito nós podemos viver uma vida que glorifique a Deus. Não podemos glorificar a Deus com a força da carne.
Este era o desespero de Paulo em Romanos 7, porque nem mesmo compreendo o meu próprio modo de agir, pois não faço o que prefiro, e sim o que detesto. O querer o bem está em mim, não porém o efetuá-lo. Porém, porque não faço o que bem prefiro, mas o mal que não quero, este faço. Romanos 7, 15, 18 e 19. Mas no poder do Espírito Santo, nós podemos viver de uma maneira que glorifique a Deus cada vez mais. Deus, Espírito Santo, nos dá poder com um propósito: ajudar-nos a glorificar a Deus em cada dimensão da nossa vida. Na vida cristã, poder está relacionado com uma pessoa, de maneira dinâmica. Essa pessoa é o próprio Espírito Santo, habitando dentro do cristão e enchendo com a plenitude do seu poder. Como já havia dito, ele dá poder com um propósito: deve ser usado. Apesar de colocar à nossa disposição nossos recursos ilimitados, em cada situação, ele só libera o poder que usaremos ou necessitamos. Infelizmente, muitos cristãos são desobedientes, orando por poder sem a intenção de usá-lo, ou não persistindo obedientemente até o fim. Eu acho que para nós cristãos é perca de tempo procurar poder que não tencionamos usar, poder de oração sem orar, força para falar de Cristo sem fazê-lo, poder para ter santidade sem tentar viver uma vida santa, graça para sofrer sem querer tomar sobre si a cruz, poder para o serviço sem servir. Alguém disse: Deus dá graça de morrer somente aos que estão morrendo. Poder para o serviço. Nós glorificamos a Deus vivendo de maneira a honrá-lo, e isto só podemos no poder do Espírito Santo. Mas nós também glorificamos a Deus servindo, o que também só podemos fazer no poder do Espírito Santo. Nós somos cheios do poder do Espírito Santo para servir. Pedro estava tão cheio do Espírito Santo que, quando estava pregando, 3.000 pessoas foram salvas no dia de Pentecostes. Um fato interessante na Bíblia é que ela é cheia de estatística. Esta é uma delas. Alguém deve ter contado os que se converteram naquele dia. E Lucas anotou o número, inspirado pelo Espírito Santo. Em Atos 4:4 ele diz que o número dos que creram, foram mulheres e crianças, subiu para quase 5.000. O mesmo Espírito que inspirou essas características conferiu a sua exatidão. Em Atos 4:8, Pedro e João foram trazidos à presença dos líderes religiosos. Tinham sido presos por pregarem, e a Escritura diz que Pedro, cheio do Espírito Santo, proclamou sem medo a morte e a ressurreição de Cristo. Esse mesmo Pedro, agora cheio do Espírito Santo, ficou tão corajoso que dispunha a morrer por Cristo. Apenas algumas semanas antes, ele o tinha negado com juramento. A plenitude do Espírito Santo fez a diferença. Pouco depois, Pedro e seus companheiros se encontraram para orar. Como já lemos há pouco, quando eles estavam orando, todos ficaram cheios do Espírito Santo e com intrepidez anunciavam a palavra de Deus. Atos 4:31. Eles ficaram cheios para que servissem a Cristo, anunciando o Evangelho com coragem. Para mim, é significativo que Pedro ficou cheio 2 vezes. Ficou cheio antes de pregar, verso 8, e ficou cheio de novo depois que ele e seus companheiros oraram, verso 31. Mas eles não ficavam cheios do poder do Espírito somente para pregar. Os apóstolos tinham ficado tão ocupados com os problemas normais
os milhares de crentes novos, que não lhes sobrava tempo para se dedicarem somente à pregação da palavra. E eles pediram que fossem escolhidos 7 homens para uma função prática, função administrativa. Eles estabeleceram 3 condições para esses encargos. Deveriam ser de boa reputação, cheios do Espírito e de sabedoria. Atos 6:3. Isso tem importantes lições para nós. Se todos os crentes fossem de boa reputação, cheios de Espírito e de sabedoria, então essa exigência dos apóstolos não teria sentido. A algumas pessoas deve ter faltado um dos 3. Mas o cargo exigia os 3: boa reputação, plenitude do Espírito e sabedoria. Ninguém deve ser oficial de igreja hoje em dia sem possuir essas 3 qualificações. E quantos membros de igreja hoje em dia têm boa reputação, plenitude do Espírito e sabedoria? E essas exigências eram para o serviço prático, não espiritual. Isso não nos mostra que, para a glória de Deus, executar até mesmo o serviço mais prático do operário, administrador, empregado, caseiro, secretário, requer que fiquemos cheios do Espírito de Deus, além de ter boa reputação e sabedoria. Poderíamos tirar mais conclusões ainda, porque a igreja primitiva, cheia do Espírito Santo, tinha poder para qualquer tipo de serviço. Tenho certeza de que não é opcional ficar cheio do Espírito Santo, mas é uma necessidade. É indispensável para uma vida abundante ou para a execução de um trabalho em que se busque êxito. Uma vida cheia do Espírito não é anormal, é a vida normal do cristão. 90% é abaixo do normal. É menos que Deus quer e pode prover para seus filhos. Por isso, nunca devemos pensar que ficar cheio do Espírito é uma experiência incomum ou singular, conhecida só por alguns poucos escolhidos. É destinada a todos. Todos a precisam e todos a podem ter. É por isso que a Escritura nos ordena: enchei-vos todos do Espírito. Glória a Deus, aleluia, aleluia, glória a Deus. Se você chegou até aqui e ainda não é inscrito aqui no canal, se inscreva aqui no canal e ative o sininho das notificações. Todos os dias são postados vídeos abençoados aqui no canal para te abençoar. Deixe também o seu like, que é muito importante para nós. E não se esqueça de compartilhar este vídeo com mais pessoas. Nos vemos nos próximos vídeos. Amém.